Fala, Medicover, tudo jóia? Espero que sim. Vamos lá para mais uma aulinha de epidemiologia. Para você que não me conhece, meu nome é Darizon Filho, sou médico de família e comunidade, fiz minha graduação na Unifesp, minha residência na mesma instituição e eu ainda estou lá como doutorando em saúde baseada em evidências. E hoje eu trago para vocês uma aula super importante para concursos, que é testes diagnósticos, tá bom, galera? Essa aula é super relevante, talvez a mais importante do nosso módulo de epidemiologia, porque ela está super ligada com a parte de raciocínio clínico. É um tema que eu gosto bastante, quero que vocês também se apaixonem um pouco comigo pela essa temática e vejam a relevância que ela tem ganhado nas provas de concurso, nas provas para residência médica. Tá legal? Então vamos lá. O que a gente vai rever nesses tópicos de hoje? Primeiro, sensibilidade, falaremos de especificidade, acurácia, valores preditivos e razão de verossimilhança. Então a gente tem uma listinha aí extensa para abordar hoje. Começando pelo seguinte, galera, quando a gente fala de testes diagnósticos, a gente tem que entender o seguinte, que os testes não são perfeitos. Gostaríamos todos nós de que ao realizar um teste e ele vir positivo, a gente poder cravar que o diagnóstico está feito, mas não é bem assim. A gente sabe que os testes eles podem ter uma certa taxa de falsos positivos, bem como de falsos negativos. E a gente, como profissional de saúde, tem que se qualificar muito nessa interpretação de informações para conseguirmos tomar as melhores decisões clínicas para os pacientes sob os nossos cuidados. E não à toa, as provas de residência, as provas de concurso acabam cobrando muito isso da gente. E aí tem algumas características desses testes diagnósticos que nos permitem fazer este raciocínio. E é o que a gente vai ver agora, começando por sensibilidade. O que quer dizer esta característica, sensibilidade? É o seguinte, gente, ela é a razão entre doentes com teste positivo, ou seja, aquele que é o verdadeiro positivo, né? Pessoa que tem a doença e testou positivo, dividido, né, a razão pelo total de doentes. Então a gente vai fazer essa continha aqui, sensibilidade igual a verdadeiros positivos sobre doentes. Mas o que isso está me contando no fim das contas, né? Isso é a capacidade do teste de resultar positivo em quem tem a doença. Ou seja, eu pego uma população que sabidamente tem a doença e eu aplico o meu teste. Qual que é a probabilidade de vir positivo? Quem me dá essa informação é a sensibilidade, tá? E aí a gente tem que fazer esse cálculo, e muitas vezes isso vai aparecer para nós nas questões a partir de alguns números, que a gente vai inserir numa tabelinha que vai ser a sua nova melhor amiga na epidemiologia, que é a tabelinha de contingência. Essa tabelinha 2 por 2 que todo candidato adora, não é mesmo? Que a gente vai listar da seguinte forma, a gente vai colocar na primeira coluna aqui o valor dos testes, ou seja, o teste positivo e o teste negativo. E a gente vai cruzar aqui com os dados da primeira linha, que são as pessoas que têm a doença, ou seja, sabidamente estão doentes, e aquelas que sabidamente estão sadias, que não têm a doença. De forma que quando a gente cruza isso daqui, a gente chega nos quadrantes principais, em que temos aqui no primeiro valores verdadeiros positivos, ou seja, os indivíduos que têm a doença e testaram positivo. Temos logo aqui embaixo os nossos falsos negativos, né? Ou seja, as pessoas que têm a doença, mas testaram negativo, ou seja, o nosso erro. Temos aqui ao lado os nossos verdadeiros negativos, pessoas que não têm a doença, mas positivaram negativo, ou seja, o verdadeiro negativo, que a gente esperava. E por fim, os nossos falsos positivos, quem não tem a doença está sadio, mas testa e vem positivo, novamente um erro. E a gente tem também os totais, ou seja, o total de positivos, o total de testes negativos, total de indivíduos doentes, total de indivíduos sadios e todos os indivíduos ou todos os testes realizados na nossa amostra, no nosso estudo aí do teste diagnóstico, tá bom? Então essa é a nossa tabelinha aí de contingência, tabelinha 2 por 2. Na hora de montar ela, galera, só atentem para a ordem, tá? Porque muitas vezes a gente faz esse recurso visual, né, de identificar onde cada uma coisa tá. Então habituem-se a sempre colocar aqui em cima o nosso duplo positivo, ou seja, teste positivo, doença positivo, que é o nosso verdadeiro positivo, e aí a partir dele você monta o resto, que aí consequentemente aqui embaixo vão ter os testes negativos e aqui do lado vão ter as pessoas sadias que não apresentam a doença. Voltando para a nossa característica lá de sensibilidade, a gente tem a formulinha, não é mesmo? Sensibilidade vai ser verdadeiros positivos sobre os indivíduos doentes. Tá aí a formulinha, como é que você calcula? Com os dados que estão nesta segunda coluninha aqui, ou seja, verdadeiros positivos sobre o total de doentes.
Vamos ver mais uma característica que nos ajudam a raciocinar? Qual que é a próxima? Especificidade, né? A irmãzinha aí da sensibilidade. Geralmente sempre vem uma do lado da outra, uma junto com a outra. E a especificidade vai ser o quê? A razão entre os pacientes sadios com teste negativo, ou seja, agora eu estou falando dos verdadeiros negativos e o total de sadios, de quem não tem a doença. Então o cálculo fica fácil, né? São os verdadeiros negativos sobre todos os sadios. Da mesma forma que a gente falou da sensibilidade, o que isso quer dizer então na prática? Especificidade, galera, vai ser a capacidade de um teste resultar negativo numa população que a gente sabidamente não tem a doença, uma população sadia. Ou seja, eu vou aplicar um teste em uma pessoa que é saudável, eu quero saber qual que é a probabilidade de vir negativo. Quem me responde isso é a especificidade, tá joia? Da mesma forma que a gente fez, vamos lá para a nossa tabelinha de contingência. Aqui vai ser repetição, você vai ver várias vezes essa tabelinha para você decorar como é que ela faz, para ficar no seu córtex. E você não vai se esquecer que aqui, ó, nesse primeiro quadrante tem o duplo positivo, o verdadeiro positivo. A partir dela a gente consegue calcular a nossa especificidade, não é mesmo? Só que agora a gente vai usar a coluninha do lado, ou seja, a coluninha dos sadios, para chegar na nossa formulinha que é especificidade igual a verdadeiros negativos sobre o total de sadios. Tá tranquilo até agora? Vamos botar isso aqui em prática para sedimentar o nosso conhecimento? Então bora lá. Questãozinha que caiu no ABC de São Paulo em 2021. Um grupo de 1.000 pessoas é submetido a um exame de rastreamento de uma doença que possui prevalência de 0,5%. O exame ao qual são submetidos apresenta sensibilidade de 100%. Isso aqui é o examinador te ajudando, tá bom, gente? Raramente você vai ter um teste com uma sensibilidade de 100%, porque geralmente temos alguma taxa de erro. E especificidade de 80%, já bem mais baixa. Ao final do rastreamento, encontraremos, respectivamente, quantos portadores da doença e quantos falsos positivos. Então ele quer saber quantas pessoas tinham a doença, ou seja, ele não quer saber testes positivos, ele quer saber quem tinha a doença. E quantos falsos positivos. Para a gente resolver essa questãozinha, galera, a gente vai chamar a nossa melhor amiga aí da epidemiologia, que é a nossa tabelinha de contingência, tabelinha 2x2. Vamos montar ela aqui do ladinho? Então, bora lá. A gente monta ela aqui 2x2, lembrando o duplo positivo, ou seja, quem tem a doença e o teste positivo no primeiro quadrante, nossos verdadeiros positivos aqui em cima. Como é que a gente monta ela? Ele me falou que o estudo, né, foi constituído por 1.000 indivíduos, então eu ponho lá um total, 1.000 aqui. E ele me disse que a sensibilidade do teste era de 100% com uma prevalência da doença de 0,5%. Bom, se a prevalência é 0,5%, eu sei que existem aí 0,5% de 1.000 com a doença. É só eu calcular isso aqui, fica fácil, né, gente? Só pegar aqui 0,5% de 1.000 e eu chego em 5 indivíduos, eu chego aqui no meu total de doentes. Se a minha sensibilidade é 100%, ou seja, 100 sobre 100 é o 1, tá aqui o cálculo, fica fácil fazer, né? Porque a gente aprendeu que sensibilidades são verdadeiros positivos sobre todos os doentes. Ele me deu sensibilidade, eu consegui calcular o número de doentes, eu vou achar o meu valor de verdadeiros positivos, que vai ser 5, né? Porque pela sensibilidade ele está acertando aqui sempre para o verdadeiro positivo na população que está doente. Então, ficou fácil de calcular, vai ter 0 falsos negativos nessa amostra com esse teste característico, tá bom? E aí depois eu vou fazendo as continhas de subtração, né? Se eu tenho 5 doentes de um total de 1.000, quantas pessoas sadias estão presentes? A diferença, né? 1.000 menos 5, 995. E aí ficou muito mais fácil também porque ele me falou o valor da especificidade, que é 80%. E eu lembro a formulinha da especificidade, são verdadeiros negativos sobre o total de sadios. Eu tenho especificidade, eu tenho o total de sadios, fica fácil achar os verdadeiros negativos. Vai ser da seguinte maneira, olha lá, 0,8, que é 80%, igual a verdadeiros negativos sobre 995. Achei meus verdadeiros negativos aqui em 796, tá? E aí, se eu quiser achar meus falsos positivos, é só subtrair, né? Eu tenho um total aqui de 995 pessoas sadias e eu vou subtrair dos 796 e chego no meu 199 indivíduos com resultado falso positivo, tá legal? Então eu acho a minha respostinha lá na alternativa B. B de bola, que era o gabarito aí do ABC 2021. Então vamos lá. Algumas implicações dessas características de sensibilidade e especificidade, pessoal. Olha lá, quando a gente está falando de um teste que ele é muito sensível, que ele tem uma alta sensibilidade,
que a gente quer dizer é que é um teste que ele tem uma propensão maior a resultar positivo, ou seja, ele vai detectar a maioria dos doentes. E uma outra consequência vai ser que o seu teste negativo será bastante confiável. Ficou muito aéreo, ficou muito abstrato? Vamos entender isso junto com a nossa amiguinha, que é a nossa tabela de contingência, tá? A gente aprendeu já que sensibilidade é verdadeiro positivo sobre doentes, tá bom? Então, se eu estou falando que um teste ele é muito sensível, por exemplo, perto de 100%, 99%, eu estou falando que na coluninha aqui, do grupo dos doentes, a minha sensibilidade, a maioria dos meus indivíduos doentes vai estar concentrado nos valores positivos, tá? Eu quase não vou ter falso negativo, porque eu estou falando que quase, aqui ó, 99%, quase 100% vão estar aqui, porque isso é a minha sensibilidade, verdadeiros positivos sobre doente. De forma que se aparecer um resultado negativo, provavelmente não é o falso negativo, deve ser um verdadeiro negativo. Por isso que num teste muito sensível a gente confia no valor negativo. E a gente diz que ele tende a identificar todos os indivíduos que têm a doença, mesmo que às custas de alguns falsos positivos, tá bom? Mas eu posso dizer que eu vou identificar a maioria dos doentes e que meu valor negativo é bem confiável, tá? Por que que a gente vai utilizar isso aqui? Para não perder diagnóstico. Eu estou falando de uma doença que é séria, né, que é uma doença que é muito importante, que tem sua gravidade, eu não quero perder esse diagnóstico. Mesmo que eu faça um diagnóstico falso positivo, mas eu não quero um falso negativo. Então eu uso um teste bastante sensível, tá bom? Outra situação que a gente utiliza são nos rastreios. Quando a gente está fazendo rastreio populacional, indivíduos aí que não vão ter nenhuma sintomatologia e eu quero identificar quem tem maior probabilidade de ter a doença. Então eu vou utilizar um teste mais sensível. Depois eu sigo com outro teste para confirmar se for o caso, tá bom? Agora, quando a gente fala de um teste muito específico, de alta especificidade, a tendência do teste aqui é dar negativo. Então ele é um teste que vai ser muito bom aí para a gente descartar a maioria dos doentes, de forma que um teste positivo é bastante confiável. Vamos fazer a mesma analogia, fazer a mesma explicação na tabelinha de contingência. Olha só, se o teste ele é muito específico e eu aprendi que especificidade é verdadeiro ou negativo sobre sadios, e eu estou falando uma especificidade aqui próxima a 100%, eu estou dizendo que a maioria dos meus indivíduos sadios vão estar concentrados no valor negativo, ou seja, no verdadeiro negativo. Eu não vou ter quase ninguém aqui no falso positivo. Por isso que se nesse teste, né, que é muito específico, aparecer um resultado positivo, deve ser um verdadeiro positivo e não falso positivo, porque tem muito pouco falso positivo, tá bom? Então, uma forma matemática na tabelinha da gente entender as implicações dessas características dos testes diagnósticos. Quando é que eu vou usar, né? Para confirmar um diagnóstico após um teste muito sensível. Então, eu fiz um teste sensível de rastreio, por exemplo, e identifiquei um indivíduo com um teste positivo lá em cima. Quero confirmar se essa pessoa realmente tem um diagnóstico. Eu vou em seguida para um teste mais específico, tá? Vamos dar uma olhadinha numa outra forma, uma forma um pouco mais visual de entender, né, esses cortes de sensibilidade e especificidade? Olha só o que eu trouxe para vocês. Vamos supor que a população está distribuída entre indivíduos sadios, ou seja, que não tem a doença, aqui na nossa curvinha em azul, e indivíduos distribuídos em quem tem a doença, tá joia? E aqui a nossa linha de base vai ser o nosso teste diagnóstico, vai ser a linha de os valores para a gente fazer a linha de corte. Vou pegar um exemplo um pouco mais prático. Diabetes, tá? E a nossa linha aqui vai expressar valores de glicemia de jejum, tá bom? E aí a minha linha pontilhada é o corte que eu faço para o meu teste diagnóstico. Então vamos supor que aqui está no nosso 125, né? Uma glicemia de jejum de 125, daqui para frente as pessoas têm diabetes, daqui para trás a gente vai considerar que elas são sadias. Notem que existe uma sobreposição e geralmente é assim mesmo, tá bom, gente? Existe uma área cinzenta em que você vai ter indivíduos aí com teste positivo e eles são sadios, indivíduos com teste negativo e eles são doentes. São os nossos falsos positivos e falsos negativos, tá bom? Vocês concordam que se eu ando com essa minha linha de corte um pouquinho aqui para a esquerda, eu tendo a pegar todo mundo que tem a doença, né? Ou seja, eu torno meu exame mais sensível, só que às custas de trazer muita gente do grupo azul aqui, dos sadios, para o lado do diagnóstico, ou seja, eu aumento a minha taxa de falsos positivos. Isso é o que acontece quando a gente está aumentando a sensibilidade. Da mesma forma, se eu deslocar essa linha para a direita, eu aumento a minha especificidade, ou seja, eu vou excluir aqui quem não tem a doença, tá? Mas eu vou estar botando muita gente que tem a doença nesse mesmo pacote. Vamos olhar isso com mais calma agora. Olha só, se a gente fizer as curvas da seguinte maneira. Aqui em cima eu vou ter o meu teste sensível, tá? Eu aumentei a sensibilidade diminuindo aqui o meu ponto de corte da glicemia de jejum. Peguei todo mundo que tem a doença, né? Tá todo mundo aqui, tá joia? O problema é que eu tenho muito falso
positivo nessa história, tá legal? Mas eu sei que eu posso confiar que se o teste vier negativo, ou seja, todo mundo que está aqui na minha esquerda, com certeza não tem a doença, tá? Porque é um teste muito sensível. Eu sei que eu peguei todo mundo que tem a doença, o meu negativo é confiável, mas eu tenho um efeito colateral. Eu vou ter muito falso positivo também. O mesmo raciocínio pode ser feito com um teste muito específico. Olha só, aqui a gente aumentou a especificidade jogando o ponto de corte mais para cima. Então eu coloquei, por exemplo, lá a minha glicemia de jejum de 150 para dizer que a pessoa é diabética. Acima disso, olha só, eu sei que está todo mundo doente. Posso confiar no positivo, tá bom? E abaixo disso, eu peguei todo mundo que é saudável. O problema é que eu tive um efeito colateral, que foi jogar muita gente que tem a doença no grupo do saudável, pro lado de cá. Eu tive muito falso negativo, tá bom? Então essa é uma forma visual de vocês entenderem as implicações aí de testes que são mais sensíveis e mais específicos, tá joia? E geralmente, conforme você aumenta um, você diminui o outro. Isso nem sempre é linear, tá bom? Mas é uma consequência que a gente já pode prever. Questãozinha aí caiu também no ABC em 2021. O estabelecimento de um programa de rastreamento na população deve obedecer a alguns critérios. Idealmente, o exame escolhido para servir de primeira etapa de rastreamento para alguma doença ou condição na população geral deve ter. Acabamos de conversar sobre isso, né, gente? Rastreamento, ou seja, a gente está falando de população aí assintomática, né? Muito pouco sintomática, você quer achar os indivíduos que têm maior probabilidade de doença, ou seja, é a primeira fase. E aqui você vai querer o quê? Um teste sensível, você não quer perder diagnósticos, mesmo que você tenha um falso positivo, porque depois você confirma isso. Então a gente tem que ir atrás das alternativas que trazem alta sensibilidade. Serão elas C e D, tá joia? A gente não quer alta especificidade nesse momento, tá joia? E aí tem a justificativa. Na C ele fala alta sensibilidade porque significa que teremos pouco falso positivo. Vamos trazer a tabelinha para raciocinar um pouquinho aqui com vocês? Olha lá. Então ele está falando alta sensibilidade porque teremos pouco falso positivo. Alta sensibilidade, né, gente? A gente vai calcular aqui, ó. Sensibilidade vai ser igual a verdadeiros positivos sobre doentes. O que eu posso dizer disso é que eu vou ter muito pouco falso negativo. Eu não consigo tirar muitas conclusões a respeito desse lado de cá, porque quem vai me informar isso é a especificidade, tá joia? Eu sei que com um teste muito sensível, eu tenho uma tendência a ter falsos positivos, tá joia? Então, na verdade, eu não esperaria muito pouco, mas eu consigo bater o martelo sem o valor de especificidade. Não estou muito satisfeito com essa. Vamos ver se a D é um pouco melhor. D, alta sensibilidade, porque significa que teremos pouco falso negativo. Perfeito, né? Sensibilidade, eu tenho aqui, ó, verdadeiros positivos sobre doentes. Se é alta sensibilidade, lá perto de 99, 100%, vai estar todo mundo aqui, concentrado aqui. Eu quase não vou ter um doente com falso negativo, tá joia? E é justamente a explicação que ele traz. Por isso que o gabarito dessa questão era, sim, a alternativa D de dado. Questãozinha que é na UFRJ 2023, olha lá. Menina de 7 anos é atendida no setor de emergência com história de contato prévio com o paciente com diagnóstico de meningite meningocócica, doença grave, ameaçadora da vida. Exame físico, vômito em jato, olha lá, sinal de alerta pra gente. Rigidez de nuca e sonolência, olha só pra gente prestar atenção. Punção lombar veio com líquido cefalorraquidiano normal, nesse caso, e o médico já iniciou o tratamento com ceftriaxona, enquanto ele aguardava os novos exames que ele já tinha solicitado junto com o seu líquido, tá bom? Pode-se afirmar que a conduta da equipe médica utilizou uma visão dos exames e ele coloca nas alternativas pra gente, paralelo, série e as justificativas de cada um deles. Pô, Dalizon, mas você não me falou o que são exames em paralelo ou em série. Justamente, coloquei a questão aqui um pouquinho antes para acordar você, para você vir aqui para a aula, prestar atenção e te motivar a entender essa diagramação das associações de testes. Então vamos lá. Olha lá, quando a gente fala de teste diagnóstico, você pode aplicar um teste só, mas frequentemente na nossa prática clínica diária a gente dispara mais do que um teste. E às vezes a gente faz isso ao mesmo tempo e às vezes a gente faz isso sequencialmente. Conversamos agora há pouco sobre os rastreios. É muito comum a gente utilizar um teste muito sensível primeiro e seguido de um teste mais específico para confirmação. Isso seria, gente, uma diagramação em série, um depois do outro. E aí, para eu ter um resultado positivo, eu tenho que o primeiro ser positivo e ser confirmado pelo segundo teste. Mas eu poderia ter feito os dois ao mesmo tempo, tá? E aí, se qualquer um deles der positivo, eu entendo o teste como positivo, ou seja, a sequência de testes, né, o conjunto de testes como positivo,
tá joia? Então, o que acontece, gente? Se eu estou numa situação de maior emergência, de maior gravidade, eu tendo a disparar mais de um teste ao mesmo tempo, porque qualquer um deles dando positivo, eu já faço meu diagnóstico e parto para as minhas condutas. Agora, se eu estou numa situação de uma menor prevalência de doenças, menor gravidade dos problemas, nessas situações menos ameaçadoras da vida, pelo menos no curto prazo, eu não quero ficar rotulando os meus pacientes, dando diagnósticos falsos positivos. Então, eu sou um pouco mais criterioso. Eu faço um teste, se vier positivo, eu confirmo com o outro. É a nossa diagramação em série, tá bom? Então, vocês percebem que quando a gente faz um teste em paralelo, existe uma maior probabilidade da testagem total vir positiva, porque se qualquer um deles é positivo, eu já vou considerar o resultado positivo. Por isso que a gente fala que é uma diagramação mais sensível, com maior sensibilidade. Agora, quando eu tenho aqui, né, um positivo e o outro também positivo, ou seja, eu tenho que ter um duplo positivo para considerar que a testagem total foi positiva, eu tenho um pouquinho mais de dificuldade, é mais difícil disso aqui dar resultado positivo, é mais fácil dar negativo, porque qualquer um deles dando negativo, eu já vou considerar como negativo, tá bom? E aí, a gente diz que aumenta a especificidade. Essa é uma diagramação mais específica. E aí algumas implicações, então, né, e utilizações. Para associações em paralelo, a gente vai ter maior sensibilidade. Costumamos utilizar num cenário que a gente não quer perder diagnóstico, como por exemplo, condições ameaçadoras da vida, ou cenários aí de urgência, emergência, ou mesmo, olha só, isso já caiu em prova, banco de sangue. Você não quer correr o risco de colocar lá no banco de sangue uma amostra de sangue que esteja contaminada com alguma doença. Então você faz testes muito sensíveis, às vezes faz mais do que um teste para uma condição para não correr o risco de perder um diagnóstico. Já as associações em série vão ser mais específicas, né? E a gente utiliza para confirmar diagnósticos, para também evitar resultados falsos positivos ou sobrediagnóstico, aquele diagnóstico que ele até é um verdadeiro positivo, mas ele não muda a história natural da doença. Então ele só vai causar uma rotulagem e expor a pessoas a procedimentos invasivos, desnecessários, que não seriam realizados de outra forma. Cenários comuns de exames na associação em série é atenção primária à saúde, meu grande local de atuação, eu que sou médico de família, não quero ficar fazendo exame desnecessário, não quero ficar dando diagnóstico de forma errônea, de forma a causar mais dano do que benefício aos meus pacientes. E nas consultas ambulatoriais, no cenário de mais tranquilidade, que você tem mais tempo para fazer um raciocínio, para fazer um teste depois do outro, diferente do ambiente da emergência. Beleza? Então agora a gente volta lá, né? Ele descreveu pra gente uma criança de 7 anos aí com uma alta suspeita de meningite meningocócica, inclusive pelo seu exame físico. Disparou alguns exames, o líquido veio normal, mas ele já foi lá e tratou com ceftriaxona, enquanto ele aguarda os outros exames. Qual que é essa estratégia de disparar exames ao mesmo tempo? Acabamos de ver, uma estratégia em paralelo. E por que a gente faz isso? Porque a gente quer aumentar a sensibilidade para não perder um diagnóstico, tá bom? E a alternativa que traz isso corretamente para a gente é a C, paralelo para maximizar a sensibilidade. A B e a D falavam em série, não é isso. E a A, em paralelo, ele errou aqui na característica que ele estava objetivando, né? Não é especificidade, mas sim sensibilidade. Falamos aí de sensibilidade e especificidade, características super importantes, certamente estarão nas provas que vocês vão fazer no final do ano, tá bom? Mas existem outras características, tá? E aí eu trago uma perguntinha para você. E se a gente somar todos os acertos? Porque a gente falou aqui muito de falso positivo, de verdadeiro positivo, de verdadeiro negativo. Mas e se eu quiser saber a taxa global de acerto do teste? Tem alguma característica que informa isso? Tem sim. É a nossa querida acurácia. Olha só. A acurácia, gente, vai ser a razão entre a soma de todos os resultados verdadeiros, sejam eles positivos ou negativos. E aí você divide isso pelo total de resultado. Ou seja, nada mais é do que a proporção de acertos de um teste. Você calcula assim, ó, a partir da nossa tabelinha lá de contingência, pega os verdadeiros positivos, soma com os verdadeiros negativos e divide pelo total de testes. A gente não tem teste 100% acurado, tá bom, gente? A gente sabe que existe uma taxa de erro, mas existem testes que são bastante, se aproximam bastante aí desse valor. De forma que essa característica ela está muito relacionada com sensibilidade e especificidade. E é muito interessante isso porque elas estão relacionadas de uma forma que a gente consegue até expressar isso por meio de um gráfico. Dá uma olhada só. É o nosso Receiver Operating Characteristic.
perdoa aí meu inglês, né? A gente é falante português, não tem esse fonema todo, tá? Você vai fazer o seguinte, a gente consegue pegar aqui numa coluninha, jogar a sensibilidade aqui no eixo Y das ordenadas, tá bom? E botar aqui a especificidade no eixo X, né? Das, vamos lá, abscissas, não é mesmo? Das abscissas, olha só. Só que você não vai colocar a especificidade de qualquer jeito, tá bom, gente? A gente coloca aqui 1 menos a especificidade. Porque se você botar a especificidade, o gráfico ele fica viradinho, tá? Fica feio, não é tão visual. Então a gente coloca aqui o complementar, 1 menos especificidade. De forma que se vocês forem prestar atenção, né? Se você pega um teste diagnóstico, que aqui a gente tem 3 relatados, eu tenho o teste X, o teste Y e o teste Z, à medida em que eu aumento a sensibilidade de um teste desse, por exemplo aqui do teste Y, eu vou aumentando a sensibilidade dele, eu vou perdendo especificidade. A gente tinha visto isso nas curvas, não é mesmo? Se eu vou mexendo a minha linha de corte do teste, eu aumento a sensibilidade, mas eu perco a especificidade. Se isso acontecesse de uma forma linear, ou seja, o tanto que eu ganho de sensibilidade eu perco de especificidade, a gente teria uma curva como essa daqui, do X, tá? Certinho aqui no 45 graus, passando reto. Felizmente não é assim que acontece, tá bom? Você consegue aumentar uma característica com pouca perda da outra. Então olha só, o Y você consegue aumentar a sensibilidade perdendo um pouco menos de especificidade. Melhor ainda, a curva Z, né, o teste Z, você aumenta bastante a sensibilidade às custas de pouca perda de especificidade. E a gente costuma configurar o teste, ou seja, estabelecer o ponto de corte em um local da curva em que eu tenho o maior valor possível de sensibilidade às custas de menos perda de especificidade, ou ao contrário, maior especificidade possível sem perder tanta sensibilidade. E que ponto é esse? Gente, vai ser nesse ponto aqui o mais próximo possível do canto superior esquerdo, tá? Então na curva Z seria mais ou menos aqui, é o maior valor de sensibilidade sem que eu perca tanta especificidade, tá bom? Nesse pontinho aqui. E da mesma forma, eu consigo raciocinar, né, dos 3 testes, qual que é aquele que vai ter a maior acurácia, ou seja, uma maior taxa de valores verdadeiros positivos mais verdadeiros negativos. Vai ser o Z, né, porque ele está conseguindo manter altos valores de sensibilidade e especificidade em relação ao teste Y e ao teste X. Tá? Uma forma da gente visualizar isso é a área que ele ocupa no gráfico, tá bom? Então se a gente pegar a área abaixo da curva de cada um dos testes, do X, do Y e do Z, a gente percebe que a área do X é menor que a do Y, que é menor que a do Z. Ou seja, a acurácia do teste Z é maior que a do Y, que é maior que a do X. A gente pode dizer isso dessa maneira. A acurácia do Z é maior que a do Y, que é maior que a do X. Vamos ver isso de uma outra forma, um pouquinho mais gráfica também? Pegando aí, né, a nossa curvinha aqui para vocês, então a gente tem aqui curva 3, curva 2, curva 1, representando lá os testes X, Y, Z que a gente acabou de ver. O que eles fazem, gente? Eles vão dividir, né, a população a partir do seu ponto de corte entre pessoas doentes e pessoas sadias, da seguinte maneira, né? Se você pega o teste mais acurado que você tem, aqui ó, quase, né, uma acurácia quase de 100% nesse ponto, em que você tem quase 100% de sensibilidade, quase 100% de especificidade, você consegue dividir a população desta maneira. De um lado só os doentes e do lado os outros sadios. Você quase não tem interposição, quase não tem falso positivo e falso negativo. Tá? Agora, se você se aproxima mais de uma curva, que é o que a gente costuma ver na prática, do dia diário, próximo aqui dessa curva 2, né, com uma taxa um pouco maior de falso positivo e negativo, você vai dividir a população conforme essas duas curvinhas aqui. Por um lado você tem doentes, o outro estão os sadios, mas existe uma sobreposição um pouquinho maior. Isso é o que a gente mais costuma ver, tá bom? Agora, se você tem um teste, né, muito pouco acurado, veja só, né, aquele que tem a progressão linear, assim que você aumenta a sensibilidade também perde na mesma medida especificidade, faz essa linha reta aqui, você não está conseguindo diferenciar nada, e aí você vai acabar tendo uma sobreposição total das curvas de doentes e de sadios. Ficou legal, né? Ficou mais tranquilo, mais didático de ver dessa forma gráfica as repercussões aí de sensibilidade, especificidade, acurácia e como elas se manifestam em uma curva ROC. Isso vai aparecer na sua prova, pode esperar. E falando nisso, vamos resolver a questãozinha aqui, olha só, o FRJ 2021. 2 novos e diferentes tipos de testes rápidos para o diagnóstico de Covid-19 foram avaliados. O teste A apresentou uma área sobre a curva ROC de 0,92 e o teste B de 0,67. Tendo os dois o mesmo custo, como gestor, você compraria para a sua instituição? Qual deles e por quê? Galera, veja só, ele não está me falando muita coisa, ele não me deu sensibilidade, ele não me deu especificidade, ele não me falou sobre prevalência, nada. Ele só me falou a área abaixo da curva ROC de cada um desses testes e me disse que o valor era o mesmo. Olha só,
Você, na hora de escolher um teste, você vai querer escolher aquele que é mais acurado, se você não tem nenhuma outra informação. E a gente acabou de ver que a acurácia está diretamente relacionada à área sobre a curva ROC, tá bom? Então, se essas são as informações que ele te deu, você vai trabalhar com elas. Então, nesse caso, você vai querer o teste que tenha maior acurácia, a maior área sobre a curva. E aí, comparando 0,92 com 0,67, você quer a maior, que é justamente aí do teste A, tá bem? Então, você vai querer o teste A porque ele tem a maior área sobre a curva, ou seja, ele é mais acurado. Resposta gabarito aí da UFRJ 2021. Perguntinha, né? Apliquei o teste e agora estou aqui com ele nas minhas mãos. Como é que eu sei a probabilidade dele estar correto? Darizon, não estou entendendo. O que você está falando? Mudou de repente aqui. Seguinte, gente, a gente estava avaliando ali as questões de sensibilidade, especificidade, acurácia, né? Vendo que qual que era a probabilidade de uma população doente ter o teste positivo ou uma população sadia ter um teste negativo. Era isso que a gente estava avaliando. Agora, eu estou mudando um pouquinho a pergunta. Eu quero saber, diante de um teste positivo, ou seja, eu já apliquei, eu não sei quem estava doente e quem estava sadio. Eu apliquei o teste, veio positivo. Qual que é a probabilidade desse teste ser um verdadeiro positivo? Ou, ao contrário, veio negativo. Qual que é a probabilidade de ser um verdadeiro negativo? Convenhamos, isso aqui é a situação que a gente mais vive no nosso dia a dia, na nossa prática, tá? Então é de muito interesse e isso cai para vocês responderem nas provas também. E a característica que vai responder isso para a gente é a seguinte: valores preditivos, tanto positivo quanto negativo. Bora rever isso daqui. Valor preditivo positivo, gente, é a probabilidade de ter a doença, ou seja, de estar doente, após ter um teste positivo. A gente vai calcular uma razão entre os doentes com teste positivo, ou seja, nossos verdadeiros positivos, e o total de testes positivos, tá? Não é o total de doentes. Se fosse a razão entre verdadeiros positivos e total de doentes, a gente já viu, seria a sensibilidade. Aqui não, aqui eu estou dividindo entre testes positivos. Já valor preditivo negativo vai ser a probabilidade de não ter a doença, ou seja, estar sadio, após uma testagem negativa. Calculo pela razão entre os pacientes sadios com testes negativos, ou seja, nossos verdadeiros negativos, e o total de testes negativos. Prestem atenção, não é o total de sadios. Se fosse de sadios, seria especificidade. Aqui não, eu estou avaliando em cima dos testes negativos, tá beleza? Como é que fica então na nossa tabelinha de contingência? Olha só, para calcular os valores preditivos, eu vou pegar para o positivo os verdadeiros positivos e dividir pelo total de positivos. Veja só, o cálculo ele é feito na linha da nossa tabela de contingência, diferente da especificidade, da sensibilidade que era calculada na coluna, tá bom? Aqui na vertical. Então, valores preditivos a gente vai calcular na nossa horizontal. Valores preditivos, verdadeiros positivos dividido pelo total de positivo. Tá? E aí, para o negativo, o mesmo raciocínio. Eu pego os valores verdadeiros negativos e divido pelo total de negativos, de novo, na nossa linha, diferente da especificidade, que seria na coluninha vertical aqui, que é os verdadeiros negativos sobre sadios, tá bom? Então, estão aqui as duas formulinhas para você. Esses daqui são características que a gente fala muito depois que a gente aplicou o teste, tá? Com o resultado na mão e tá tentando interpretar eles, que é o nosso dia a dia de fato, tá? Mas por conta dessa característica a gente acaba chamando eles de valores, né, de probabilidade pós-teste, tá bom? Ou seja, a probabilidade pós-testagem, é isso que eles estão expressando. E aí você pode me perguntar, né? Mas Alisson, se essa é a probabilidade pós-teste, qual que é a probabilidade pré-teste? E eu prontamente te respondo. A probabilidade pré-teste, minha gente, é a prevalência do problema no local em que você está fazendo a testagem, tá joia? Então, se você tem um problema que é muito prevalente, você tem uma maior probabilidade pré-teste, tá? E aí você vai aplicar o seu teste e vai ter uma probabilidade pós-testagem daquilo ali ser um resultado verdadeiro, tá bom? Por isso a gente diz que eles estão muito relacionados um com o outro. Olha só. Se você tem uma condição com alta prevalência, você tem alta probabilidade pré-teste de identificar aquela doença. Você vai ter mais resultados verdadeiros positivos e, consequentemente, você vai ter um maior resultado de valor preditivo positivo, ou seja, você tem uma maior probabilidade pós-teste. Ao passo que se você está numa localidade, num cenário, numa população com uma baixa prevalência do problema que está sendo testado, você tem uma baixa probabilidade pré-teste. É menos provável que você identifique um doente, ou seja, você vai ter mais resultados verdadeiros negativos, de forma que você vai ter uma maior
valor preditivo negativo, e a gente diz que isso é uma maior probabilidade pós-teste negativo. Então, gente, os valores preditivos, eles dependem da prevalência, tá? E isso daqui faz toda a diferença na hora que você está fazendo o seu raciocínio clínico. É diferente julgar um resultado positivo num cenário de emergência, que você tem uma maior probabilidade, né, pré-teste de doenças mais graves, como infarto agudo do miocárdio ou AVC, de julgar um teste positivo num cenário de atenção primária, em que você tem uma menor prevalência dessas doenças. E isso tem que estar no seu raciocínio na hora de você fazer o seu julgamento clínico, e as provas estão cobrando isso de vocês. Então, tem que prestar atenção. Bora resolver umas questõezinhas para botar isso em prática. Olha só. O FRJ 2022, em um mesmo teste diagnóstico, quanto maior a probabilidade pré-teste, ou seja, quanto maior a prevalência, o que acontece? Foi na lata, ele quer saber se você conhece o conceito, a gente acabou de ver. Quanto maior a probabilidade pré-teste, maior a probabilidade pós-teste, ou seja, maior o valor preditivo positivo e, consequentemente, menor o valor preditivo negativo. A alternativa que traz isso pra gente é a alternativa D, ou seja, maior o VPP, maior a probabilidade pós-teste e menor o valor preditivo negativo, tá bom? Porque você tem uma condição que é muito prevalente. Essa aqui é a resposta corretinha. Outra questão, caiu na UEPA 2023. Olha só, considere que um teste rápido para Covid-19 está sendo utilizado em um estado onde sua prevalência é 25%, ou seja, você tem uma probabilidade pré-teste de 25%. O que se espera dos valores preditivos positivo, VPP, valores preditivos negativo, VPN, e da especificidade deste teste se o mesmo for aplicado em outro estado, onde a prevalência da infecção, ou seja, da doença que está testando, é 50%, ou seja, é o dobro, é maior. De novo, ele quer saber se você conhece o conceito. Gente, se você aumentou a probabilidade pré-teste, você vai aumentar a probabilidade pós-teste, ou seja, você aumenta o valor preditivo positivo, o VPP aumenta. Se o VPP aumenta, vai diminuir o valor preditivo negativo, tá bom? Você vai ter menos aqui valores negativos na sua amostra. E aí ele pergunta ainda da especificidade. Gente, diferente dos valores preditivos que são dependentes da amostra, da prevalência, sensibilidade e especificidade são características inerentes do teste. Você já sabe elas antes mesmo de aplicar. Já vem lá com as características do teste, tá bom? São os valores preditivos que vão depender muito da prevalência. Então vamos lá. A alternativa que fala que aumenta o VPP, olha só. A e a B fala que vai diminuir, a E também fala que vai diminuir. Então a gente vai ficar entre a C e a D. A gente sabe que o VPN tem que reduzir. Então você já achou aqui a correta, que é a D. Tá bom? Mas se você lembrar que sensibilidade e especificidade são características inerentes do teste e que não se alteram a depender da população, você acha a correta, que era a alternativa D de dado, gabarito da UEPA 2023. Mais uma questãozinha para provar meu ponto que isso aqui está sendo cobrado pra caramba de vocês. Einstein 2021, em relação a testes diagnósticos. Vamos lá. A. Sensibilidade é a capacidade do teste ser negativo em indivíduos que não apresentam a doença? Não, isso aqui é a definição de especificidade, né, minha gente? Sensibilidade é a capacidade de dar positivo em quem tem a doença. B. O valor preditivo positivo é a probabilidade de um indivíduo avaliado, ou seja, testado, e com resultado positivo estar realmente doente. Tá perfeito. Isso aqui é o que a gente acabou de ver, é a definição. Mas você nunca para na alternativa, na primeira que você encontra como correta. Você lê todas, tá bom, gente? Porque às vezes tem mais de uma, tem uma que pode estar mais correta do que a outra, ou tem aquelas que falam a alternativa B e C estão corretas. Então você vai até o final, na hora da prova não é hora de brigar com a prova, você tem que achar aquela que melhor responde para conseguir o seu lugarzinho na sua residência, no seu concurso. C. O valor preditivo positivo é a capacidade de um teste detectar corretamente as pessoas com uma determinada doença. Mais ou menos, né, minha gente? Ele tinha que ter falado um pouco mais detalhado, igual o B falou, ou seja, a capacidade, né, de um teste que deu positivo ser um verdadeiro positivo, tá bom? Então a C não está lá tão correta assim. D. O valor preditivo negativo é a probabilidade do indivíduo avaliado e com resultado negativo estar doente. Não, seria estar sadio, ou seja, a capacidade de um resultado negativo ser um verdadeiro negativo, tá bom? E sensibilidade é a chance de um indivíduo estar doente quando o teste é positivo. Não chance, né? Probabilidade, tá bom, gente? A gente vai falar um pouquinho mais disso nas aulas de medidas de associação. Mas a sensibilidade é a probabilidade
de você ter um resultado positivo numa população que sabidamente está doente, tá? Então tinha alguma inversão e um uso inadequado do vocabulário aqui. Tá legal? Então, de fato, a gente acha a nossa resposta correta na alternativa B e era o gabarito aí do Einstein 2021. Mas e aí, chega de teste diagnóstico? Já deu? Sensibilidade, sensibilidade, acurácia, valores preditivos, vamos embora para casa? Não, calma lá, né? A gente ainda tem mais outro conceito para discutir hoje, tá bom, gente? Que é a nossa razão de verossimilhança, conceito que aí há uns 5 anos atrás quase nunca era difícil da gente encontrar, mas que está cada vez mais frequente nas provas. E da onde que vem isso daqui? Vem do seguinte, tá bom, gente? Dessa perguntinha que alguém se fez um dia. Será que a proporção de testes positivos entre os doentes é maior que entre os sadios? Parece uma pergunta besta, né? Tipo, não, tá, pessoas que estão doentes vão testar mais positivo, né? Será? É isso que a gente quer saber, né? Será que o teste tem essa capacidade mesmo? Porque se ele não tiver, é um teste que está me servindo de quase nada. E, pasmem, muitos dos testes que a gente utilizava tradicionalmente se mostraram aqui com uma razão de verossimilhança muito ruim, tá bom? Ou seja, a proporção de positivo de um lado era quase igual ao do outro e de negativo também, tá legal? Então vamos falar um pouquinho aí da razão de verossimilhança do inglês Likelihood Ratio, o nosso LR aqui. Nossa velha amiguinha, tá bom? Tabelinha de contingência, ele tá se perguntando, proporção de positivos do lado do grupo de quem tem a doença é maior do que quem não tem a doença? Ou seja, ele tá perguntando o seguinte, será que se eu dividir aqui os positivos de quem tem a doença sobre o total, né, de doentes, eu vou ter uma razão maior do que entre os positivos dos doentes sobre os sadios? Ou seja, verdadeiros positivos sobre doentes, né, dividido por falsos positivos sobre sadios vai me dar uma razão maior do que 1? Né? É isso que ele está perguntando. Olha só. Likelihood ratio, razão de verossimilhança. Isso daqui. Valores verdadeiros positivos sobre doentes dividido por falsos positivos sobre sadios. Qual que é o valor disso? Se isso aqui for maior do que 1, de fato, eu estou tendo uma maior proporção de positivos entre quem tem a doença. Se isso aqui for igual a 1, a proporção é igual. Eu estou tendo igual número de positivos para doentes de um lado, igual eu tenho de positivos para sadios do outro lado. E se for menor do que 1, eu estou tendo mais positivo em quem está sadio, e aí o teste realmente não me serve de nada mesmo, tá bom? Só que se vocês forem dar uma olhadinha, né, gente, quem que é verdadeiro positivo sobre doente? É a nossa sensibilidade, nossa amiguinha, tá aqui embaixo. E falso positivo sobre sadio, a gente ainda não tinha essa formulinha, mas a gente sabe que verdadeiro negativo sobre sadio é a especificidade, tá? E aí o complementar vai ser o falso positivo sobre sadio. Então eu posso colocar nessa anotação 1 menos especificidade, tá? Às vezes a prova não te dá dados para você montar a tabelinha de contingência, ela só te fala valor de sensibilidade e especificidade, e aí você já consegue calcular o seu likelihood, a sua razão de verossimilhança. Temos também a likelihood ratio negativos, tá bom? Que aí a gente vai fazer essa mesma analogia, esse mesmo cálculo, só que para valores negativos. Ou seja, eu pego aí a proporção de negativos de um lado e divido pela proporção de negativos do outro lado, tá bom? E aí eu chego nessa formulinha final, tá? E aí você vai ver que falso negativo sobre doente vai ser o complementar da sensibilidade, né? Que é o VP sobre doentes. Então eu coloco aqui em cima 1 menos sensibilidade. E embaixo vai ser verdadeiro negativo sobre sadio, que é a nossa querida especificidade. Então, estão aí as formulinhas para você conseguir calcular caso a questão não te dê dados para construir uma tabelinha de contingência, tá bom? Para ficar claro, likelihood positivo, então, quantas vezes mais provável encontrar um teste positivo em pessoas doentes do que em pessoas sadias, ou seja, eu estou comparando um grupo contra o outro, tá? E o likelihood negativo, quantas vezes mais provável encontrar um teste negativo em pessoas doentes do que em pessoas sadias. Para a gente resumir, ficar um pouquinho mais claro, tá lá. Likelihood positivo, razão entre a probabilidade de um teste ser positivo em uma população doente e uma população saudável. A gente vai calcular como verdadeiro positivo sobre doentes dividido por falso positivo sobre saudáveis. E o likelihood positivo também pode ser expresso como sensibilidade dividido por 1 menos especificidade. Falando do likelihood, né, se ele for igual a 1, o teste é irrelevante. Se ele for maior do que 1, você tem uma maior chance de doença. E se ele for menor do que 1, você tem uma menor chance de doença. Tá muito abstrato, eu sei, tá bom, gente? É uma matemáticazinha enjoada, vale a pena, às vezes, voltar um pouquinho, pegar a tabelinha, fazer o cálculo, lembrar da pergunta motivadora que gerou essa característica que é a razão de verossimilhança, tá? Mas eu trouxe uns dados um pouco mais concretos para vocês fixarem isso. Olha só. Temos aqui uma régua de
razão de verossimilhança de likelihoods, tá bom? Aplicada no cenário de pneumonia, tá bom, gente? E essa régua vai mostrar aqui pra gente que quanto maior a gente tiver aqui o likelihood, a razão de verossimilhança, maior a probabilidade de ter a doença. A gente aumenta a nossa probabilidade pós-teste, tá joia? Quando você tem um likelihood mais alto. E se ele vai ficando mais baixo, você vai diminuindo essa probabilidade de doença. Da onde que a gente tirou isso? Esse livrinho aqui maravilhoso, fica a dica aí para vocês fazerem a conferência do McGee, tá bom? Tem para várias condições. Olha só da pneumonia, algumas coisas que a gente tem aí, aprende aí na prática. Então lá, a percussão maciça, né, esse Dunas Percussion aqui, a gente sabe que esse teste, porque isso é um teste, tá bom, gente? Quando você faz uma manobra propedêutica, você está testando, você está tentando selecionar um paciente que tem uma maior ou menor probabilidade de ter a doença. Isso aqui tem um likelihood aqui, ó, de 3, mais ou menos, ou seja, vai aumentar, se tiver presente, né, tiver positivo, vai aumentar aí coisa entre 15% e 30%, até 20%, vamos lá. A chance, né, a probabilidade da pessoa ter pneumonia, tá bom? Aí você tem aqui, ó, egofonia, perto de 4, vai aumentar em 25%, tá bom? Caquexia também, perto de 4, vai aumentar aí a probabilidade aí perto de 25%. Você vai somando esses achados, você vai aumentando a sua probabilidade de ter pneumonia. Mas olha só que interessante, esse score, vocês conheciam o Heckerling Score? Né? Se você tem um Heckerling Score pontuando entre 4 e 5, a likelihood dele, olha, nessa pontuação, vai lá para 8, tá bom? Aumentando aí quase 40% a probabilidade de pneumonia. Isso aqui sim é um teste que me ajuda muito a diferenciar alguém que tem pneumonia de quem não tem, tá? Essa aqui não é uma aula de clínica, mas eu não vou deixar você tão curioso assim. Trouxe aqui para você copiar rapidinho aí o score de Heckerling, tá bom? Então você vai fazer uma somatória aqui de pontos a partir da temperatura, ver se tem febre, se está taquicárdico, se tem crepitação na ausculta, se o murmúrio vesicular está reduzido e se tem ausência de asma, tá bom? Porque se tiver asma presente, isso diminui a probabilidade de ser pneumonia. Pode ser uma exacerbação da asma, por exemplo, tá joia? E aí você vai ter a somatória final para jogar na sua reguinha lá e calcular melhor a sua probabilidade pós-teste de ter a doença. Falando em probabilidade pós-teste, olha só essa ferramenta que também utiliza aí os valores de likelihood. É o nosso querido normograma de Fagan, tá bom? Ele vai utilizar, na verdade, 3 réguas associadas, tá bom? Que são essas que estão apresentadas aqui na esquerda, no centro e na direita. A da esquerda, gente, traz pra gente valores de probabilidade pré-teste, ou seja, de prevalência, tá bom? Você vai a partir da prevalência local da sua população, da condição que você está testando. A da direita fala a probabilidade pós-teste, que você vai conseguir a partir do cruzamento da pré-teste com a régua do meio, que é justamente os valores de razão de verossimilhança, valores de likelihood ratio, tá bom? Então, dando um exemplo aqui, se você tem uma condição com uma probabilidade pré-teste aí próxima aí de 7% e o seu teste tem um likelihood ali, ó, de 20%, você vai chegar numa probabilidade pós-teste, se ele vier positivo, de 60%. Então é um teste muito bom. Olha só, você saiu de 7% de probabilidade pré-teste para 60% pós-teste. Te ajudou em muito. Agora, olha só, se o likelihood for igual a 1, você sai do 7 e vai lá para o 7 de novo, tá bom? Ou seja, não mudou nada, tá bom? Porque a proporção de teste positivo entre quem tem a doença e quem não tem a doença vai ser a mesma, tá joia? Então, essa é uma forma de você utilizar a razão de verossimilhança, o likelihood ratio. Questãozinha que era no Enare 2022. Um grupo de pesquisa desenvolveu um novo teste sorológico significativamente mais barato para o diagnóstico de infecção pelo vírus SARS-CoV-2. Para a avaliação da acurácia desse teste, foi feito um estudo transversal com 5.000 participantes. Comparando o padrão ouro definido, os resultados desse novo teste foram os seguintes, tá? Então ele apresentou pra gente, olha só quem tá aqui, a nossa querida tabela de contingência. Então veja só, aqui os testes e aqui a presença ou não da doença. E ele fez o jeitinho que a gente ensinou, não é mesmo? O duplo positivo aqui em cima, ou seja, teste positivo com doença positiva, tá beleza? Então 63 verdadeiros positivos e você consegue calcular o restante. Considerando esse resultado, assinale a alternativa correta. Ele vai pedir para a gente valores de sensibilidade, especificidade, razão de verossimilhança, tá bom? E a acurácia desse teste. Então, gente, aqui não vai ter jeito, beleza? A gente vai ter que botar a mão na massa e fazer essas continhas. Mas nessa altura do campeonato, isso não vai ser mais dificuldade para você. Mas vamos junto! Pega a nossa tabelinha lá, a gente já completa os dados, tá bom? Então coloca os valores totais do ladinho embaixo, tá bom? E o total do estudo que ele falou, vê se está dando certinho, se não tem nenhum erro de conta aí, e partiu fazer a matemática.
Ele fala de sensibilidade, vamos lá, sensibilidade verdadeiro positivo sobre o doente. Então você pega os valores, divide um pelo outro e vai chegar lá, sensibilidade aí de 0,84 ou 84%. Logo, a A está errada, mas né, dá um mal-estar, porque chegou perto. Vamos calcular as outras para ver o que acontece. Especificidade, valor verdadeiro negativo sobre sadios, divide esses números, número muito ruim de fazer conta, o Enário judiou do candidato aqui, porque tinha que fazer a conta certinha mesmo, chegava aí no valor de 0,88, ou seja, 88%. E aí, mais uma vez, não deu igual, mas chegou perto para você ficar aí com a sua arritmia na hora da prova. Mas não, vamos com calma, você está seguro no conteúdo, você vai acertar. Razão de verossimilhança. Vamos pegar lá. Primeiro a acurácia, né? Já que a gente já fez aí os verdadeiros positivo e negativo, calcula a acurácia, é facinho de fazer essa conta, somos todos os resultados verdadeiros, tanto positivo quanto negativo, e divide pelo total. E aí você chega aqui neste valor de acurácia, ou seja, 0,879 ou 87,9%. A alternativa que fala de acurácia é a E, e ele coloca um valor muito próximo, mas não é aquele, de 86%. Então, não vai ter jeito, vamos ter que calcular aí o likelihood, razão de verossimilhança. Para a gente calcular, vocês já aprenderam como é que faz isso a partir de formulinhas, né? Likelihood positivo, sensibilidade sobre 1 menos especificidade. Você já calculou, né, nas alternativas anteriores, fica fácil. Mas, puxa, Darizon, não lembrei como é que faz isso? Lembra da pergunta que norteia essa característica. A proporção de positivos entre os doentes, né, é maior do que a proporção entre os não doentes, ou seja, você divide um pelo outro. Se der igual a 1, está igual dos dois lados, é irrelevante. Se der maior do que 1, a proporção é maior nos doentes e isso vai te ajudar. Se for menor do que 1, a proporção vai ser menor entre os doentes e ele está te atrapalhando, tá bom? Vai diminuir a probabilidade de doença nesse caso, tá legal? E aí você vai fazer o cálculo e vai chegar num likelihood positivo de 7. E ele tem uma alternativa que coloca aqui. Mas ele também tem uma que fala de negativo, a gente faz o cálculo e a gente vai chegar no valor de 0,1818, ou seja, 18,18%, tá? E ele coloca aqui o valor de 0,16, próximo, mas não é a mesma coisa. E a gente chegou no resultado exato, que foi a alternativa C, e ela era o gabarito da nossa questão. Tá legal, galera? Essas foram as características todas aí dos testes diagnósticos fundamentais para você fazer a sua provinha, conseguir a sua vaga na tão sonhada residência para passar no seu concurso aí no final do ano. Eu desejo a vocês bons estudos, vai lá para o QBank, mata de fazer questão, tá bom? Isso é fundamental, coloque isso em prática, se precisar, revisa os principais pontos e conta com a gente para te ajudar. Um forte abraço, até mais!